pai de Isabel Veloso faz desabafo após viúvo anunciar casamento. Joelson Veloso, pai da influenciadora Isabel Veloso, que faleceu aos 19 anos, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira 26, para publicar um desabafo. A manifestação ocorreu um dia após o viúvo, Lucas Borbas, anunciar que pretende se casar novamente, 5 meses após a morte da jovem. Em uma publicação nos stories do Instagram, Joelson compartilhou uma foto ao lado da filha e do neto, Arthur, de 1 ano. A ausência jamais apagará sua existência. Pelo contrário, fará com que eu conte sua história ainda mais, escreveu ele, sem mencionar diretamente o ex-genro. Em outro registro compartilhado horas antes, o pai de Isabel reforçou o legado da filha. Sua história não se compara a nenhuma outra, porque foi escrita com coragem, amor e uma luz que jamais se apagará. O anúncio de Lucas Borbas, feito na última quinta-feira 25, revelou que ele está noivo da fonoaudióloga Giulia Loregian. Segundo o relato, o novo relacionamento teve início 3 meses após o falecimento de Isabel, com quem Lucas foi casado e teve um filho. Isabel Veloso, que tratava um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos, faleceu em janeiro, aos 19. Durante sua trajetória, ela ganhou notoriedade ao compartilhar abertamente nas redes sociais os desafios de sua batalha contra a doença. É impossível não sentir um aperto no peito ao acompanhar esse desdobramento, e eu quero convidar vocês a uma reflexão muito mais profunda sobre tudo que envolve essa história que parou a internet nos últimos dias. Quando a gente fala da Isabel Veloso, estamos falando de uma jovem que, antes de qualquer rótulo de influenciadora, foi uma voz potente em um dos momentos mais frágeis da vida humana. Natural do Paraná, Isabel viu sua rotina ser completamente transformada quando, ainda na adolescência, aos 15 anos, recebeu o diagnóstico de um linfoma de Hodgkin. Para quem acompanhou a trajetória dela, fica claro que o que ela fez nas redes sociais não foi apenas compartilhar um tratamento. Ela narrou, com uma coragem que muitas vezes falta até aos adultos mais experientes, os contornos de uma despedida que ela sabia que viria. Ela se tornou um símbolo de resiliência e, ao mesmo tempo, um alvo de discussões intensas sobre a exposição da própria finitude. Sua história foi marcada pela vontade de viver o presente, o que incluía, naturalmente, o sonho de construir uma família e deixar um legado, algo que se materializou na figura do pequeno Arthur, seu filho, e no seu casamento com Lucas Borbas. A figura de Lucas Borbas também entrou no radar do público justamente por esse contexto. Ele foi o companheiro de Isabel durante essa jornada final, alguém que esteve ao lado dela nos momentos de maior vulnerabilidade. A gente precisa lembrar que o luto não tem manual de instruções, e o casamento deles foi, para muitos que os acompanhavam, uma prova de que o amor pode coexistir com a dor. Mas quando entramos na esfera pública, as expectativas das pessoas sobre o comportamento de alguém que perdeu o parceiro tornam-se um tribunal. O anúncio do novo noivado de Lucas, agora com Giulia Loregian, apenas 5 meses após a partida de Isabel, reacendeu um debate que é, no mínimo, complexo. De um lado, temos o direito de seguir em frente, de buscar felicidade e de reconstruir uma vida que, para o viúvo, continua após o ponto final da história de Isabel. Do outro, temos a dor crua de uma família, representada pelo desabafo de Joelson Veloso, o pai, que ainda tenta processar a perda da filha e que, naturalmente, enxerga o tempo de forma muito diferente daquele que precisa preencher o vazio deixado pela ausência. Eu olho para o comportamento do Joelson e vejo algo que é universal, o instinto de proteção de um pai. Quando ele escreve que a ausência não apaga a existência da filha, ele está, na verdade, tentando segurar as pontas de uma memória que ele sente que precisa ser preservada com dignidade. É um sentimento legítimo de quem ainda está no olho do furacão do luto. A gente sabe pela trajetória da Isabel que ela era uma menina que valorizava muito os laços familiares, e ver o pai reagindo dessa forma, mesmo sem citar nomes, é um lembrete de que o luto não é um evento isolado, ele é uma rede que atinge todos ao redor. Essa situação nos coloca diante de um espelho sobre como a sociedade contemporânea encara o encerramento de ciclos. Antigamente havia um protocolo social muito rígido sobre o período de luto, algo que hoje, na era da superexposição, virou um campo de batalha. O fato de Lucas ter iniciado um relacionamento 3 meses após a morte da esposa é um dado que, para uns, parece rápido demais, enquanto para outros, pode ser a única forma que ele encontrou de sobreviver ao próprio trauma. Na minha visão, o que torna esse caso tão sensível não é a nova relação em si, mas a velocidade com que a vida privada se torna um espetáculo público. Isabel Veloso construiu uma audiência que se sentiu parte da vida dela, e agora essa mesma audiência sente que tem o direito de julgar cada passo daqueles que ficaram.
Isso mostra que as redes sociais criaram uma espécie de dívida emocional com os seguidores. Quando a pessoa que era o centro dessa narrativa falece, o público não consegue simplesmente virar a página. Esse momento para a família Veloso é uma luta por manter o protagonismo da memória de Isabel, enquanto para Lucas, é a tentativa de retomar uma normalidade que, para muitos, parece prematura. Eu particularmente acredito que ninguém tem o direito de ditar o ritmo da cura de ninguém, mas, ao mesmo tempo, entendo perfeitamente o impacto que isso causa em quem ainda está vivendo o luto de forma profunda. O desabafo do Joelson não é sobre impedir o outro de viver, é sobre a dificuldade de ver a vida seguir como se nada tivesse acontecido, quando, para ele, o mundo ainda está parado no momento da despedida. Temos aqui um choque de realidades. De um lado, a urgência da vida que continua, personificada pela nova relação de Lucas e Julia, do outro, a imobilidade necessária de quem precisa de mais tempo para honrar o que se perdeu. É uma tragédia moderna, onde as opiniões são dadas em tempo real e a dor de um pai acaba sendo lida, muitas vezes, como uma crítica indireta, o que só aumenta a tensão. Eu acho importante a gente olhar para isso com um pouco mais de humanidade e menos julgamento. A Isabel nos ensinou sobre a brevidade da vida, sobre o valor de cada segundo, e talvez o maior legado que ela tenha deixado não seja apenas a luta contra a doença, mas essa provocação sobre como devemos tratar uns aos outros. Se ela prezava tanto pela autenticidade, talvez a lição aqui seja justamente essa. Cada um lida com a sua própria sombra da forma que consegue, mesmo que, para os olhos de fora, pareça estranho ou doloroso demais. O tempo é o único juiz real aqui, e ele é implacável. O futuro vai mostrar como essas relações vão se acomodar e como o pequeno Arthur vai entender, lá na frente, toda essa movimentação em torno da história dos pais. Por enquanto, o que nos resta é o respeito por esse momento tão delicado e a consciência de que, por trás das telas e dos desabafos, existem pessoas reais tentando, cada uma à sua maneira, encontrar um caminho de volta para a luz depois de uma noite tão longa e difícil. É uma história que nos lembra que, independentemente da fama ou da visibilidade que a internet proporciona, o luto permanece sendo uma das experiências mais solitárias e complexas que o ser humano é forçado a enfrentar. E ao ver um pai como Joelson se manifestando, a gente entende que o amor de um progenitor é algo que não se encerra, não se cura e não se mede por tempo, apenas se transforma em uma necessidade constante de manter viva a história de quem se foi, doa a quem doer, aconteça o que acontecer lá fora.